Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que nós estamos de pé, abra comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo de número 32 também. Segunda Crônicas 32, 32. Isso. NVT. Os irmãos, me perdoem aí, eu vou fazer a leitura na NVT. É a versão que eu estou lendo a Bíblia esse ano. E eu tenho gostado bastante. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente dos irmãos aí, tá bom? Mas se ficar com alguma dúvida, pode ler comigo aqui no telão, acho que eles vão colocar. Mas diz assim a palavra do Senhor. Bom, vou esperar os meninos. Isso, agora sim. Diz assim a palavra do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Amém? Somente esse versículo, pode se assentar. Guarde aí comigo a Bíblia aberta. Como eu disse para os irmãos, eu estou lendo a Bíblia na versão NVT, e há uns dias atrás eu estava lendo o livro de 2 Reis. E com a leitura de 2 Reis, o Senhor falou muito ao meu coração através da vida de Ezequias. Eu anotei tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo, continuei a leitura. Depois de 2 Reis vem 1 Crônicas, depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas, e em 2 Crônicas, novamente, a vida de Ezequias, alguns fatos da vida de Ezequias estão registrados ali. Boa parte do reinado de Ezequias também está registrado. E mais uma vez o Senhor falou muito comigo através da vida de Ezequias. Parece até que quando a gente faz a leitura de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônica, parece até que as histórias ali vão se repetir. Mas o livro das Crônicas nos trazem alguns detalhes que nós não enxergamos apenas com o livro dos reis. E é interessante, algo que me chamou a atenção, foi o versículo que nós lemos, 2 Crônicas 32, 32. Porque o cronista, ele encerra a vida de Ezequias com o seu encerramento, a sua conclusão costumeira. Ele sempre terminava assim, nos livros das Crônicas, a vida de todos os reis, tanto de Israel como de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de fulano de tal se encontram, e ele fala a fonte onde ele encontrou mais informações sobre a vida desses reis. Porém, o destaque que eu gostaria de dar, e que o Senhor falou muito ao meu coração, já que Ele tinha falado comigo sobre a vida de Ezequias, é Ezequias e seus atos de devoção. Que em algumas versões, a versão NVT usa essa expressão, atos de devoção, que me chamou muita atenção, e eu gostei muito, mas algumas versões vão trazer outras. Por exemplo, ao meio da Revista Corrigida vai falar as beneficências, ou seja, Ezequias e suas beneficências. A NVI vai falar Ezequias e seus atos de piedade, ou seus atos piedosos. Ao meio da Revista Atualizada vai dizer obras de misericórdia. A Nova Tradução na linguagem de hoje vai dizer Ezequias e sua dedicação a Deus. Ou seja, qual seja a versão que você esteja usando, eu gostaria de falar que a palavra original traz o sentido de bondade, fidelidade, benignidade. Então está falando de Ezequias e sua vida de bondade, sua vida de misericórdia, a sua vida com atos de devoção. Qual seja a expressão, nos revela que Ezequias teve uma vida marcada por boas obras. E muito mais do que boas obras, meus irmãos, muito mais do que uma vida marcada por boas ações, Ezequias, porque boas ações qualquer um pode fazer, não somente o crente, não somente o filho de Deus, qualquer um pode fazer boas ações. Na verdade, às vezes a gente até perde para a galera lá de fora, porque eles fazem mais boas ações do que a gente. Mas aqui, eu quero que, seria muito pequeno se nós resumíssemos Ezequias e suas boas ações, porque Ezequias, ele fazia as coisas, o que ele realizava, ele não ficou marcado apenas por boas obras, boas ações. Ele ficou marcado como alguém que dedicava a sua vida ao Senhor. E é por isso que eu gostei da expressão atos de devoção. Porque ele foi um rei que deixou, em seus 29 anos de reinado em Judá, deixou esse legado de ser um homem devoto, um homem piedoso. E aqui, antes de nós entrarmos na mensagem,
eu abro um parênteses, né? E volto a repetir isso. Nós precisamos ser cuidadosos com isso, meus irmãos. Como estamos sendo conhecidos pelas pessoas? Ezequias ficou marcado por ser alguém que levava uma vida de atos de piedade, de devoção. Mas e eu e você? Quando as pessoas falam fulano de tal, mas qual fulano de tal? Aquele lá que... Você sabe, né? Nós precisamos tomar cuidado quando as pessoas se referem a nós, qual é a primeira referência que elas vão trazer? Quais são os adjetivos, além dos físicos, que eles vão trazer? Não, mas eu não conheço. É aquele lá que sempre faz tal coisa. Então, qual é o legado que eu e você estamos deixando? Ezequias deixou um legado de obras de misericórdia, de piedade, de devoção. Depois de Salomão, a monarquia em Israel, ela deixa de ser unificada, ela passa a ser fragmentada, dividida. Ou seja, um reino é o reino do norte, outro é o reino do sul. Um reino é o reino de Israel, com 10 tribos, o outro é o reino de Judá, com 2 tribos. E depois disso, Israel teve 20 reis, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, teve outros 20 reis, 40 reis, 40 governantes, são registrados nos livros de Reis e de Crônicas. E o que é mais assustador para mim, fazendo a leitura dos livros de Reis e do livro de Crônicas, é que desses 40 reis, a observação do nome do rei e seus atos de devoção, só é dado e estipulado para 2 reis, Ezequias e Josias. A maioria esmagadora dos reis, desses 40 reis, dos reinos norte e sul, eram homens infiéis. 38 deles eram homens que desagradavam ao Senhor. Outros, até em algum momento, fizeram uma oração e se voltaram e se arrependeram ao Senhor. Aos que corriam para Deus somente nos momentos de dificuldade desses reis. Mas ainda havia uma pequena minoria dos reis que tinham um coração voltado para Deus, não apenas Ezequias e Josias, mas outros também, não na mesma proporção que esses 2 homens, mas também se voltaram, tinham um coração voltado para o Senhor. Eram poucos, mas existiam. Mas o que vemos em 2 Reis 18:5 é que não houve ninguém como Ezequias, é o que o escritor do livro dos Reis vai falar. Não houve ninguém como Ezequias entre todos os reinos de 2 Reis. Não houve nenhum rei como Ezequias entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. E a gente pensa, peraí, essa declaração se refere aos reis que vieram após a divisão. Ou seja, Davi não está incluso, não está incluído nesse versículo, ou seja, porque Davi ele foi o rei mais devoto, conhecido por sua devoção a Deus. Mas além de Davi, o que a Bíblia está nos dizendo é que não houve um rei como Ezequias, que seguisse o Senhor de forma mais íntima e compromissada que Ezequias. Isso não quer dizer, meus irmãos, e aqui me perdoem, eu preciso fazer uma introdução um pouco longa para nós entrarmos onde o Senhor quer falar conosco, mas eu preciso dizer tudo isso antes. Isso não quer dizer que ele foi perfeito, que Ezequias era alguém que vê uma vida assim que a gente fala, olha, 100% da vida dele eu vou apegar. Não, a Bíblia não tem nenhuma vergonha em esconder, ela não tem nenhuma preocupação, melhor dito, de esconder os erros dos seus heróis, até porque a Bíblia aponta para alguém muito superior, alguém que não errou nenhuma vez, e não foi Ezequias, não foi Davi, não foi Moisés, é Jesus Cristo. É para ele que a Bíblia aponta. Então, o fato de nós usarmos hoje Ezequias como um padrão de atos de devoção, não quer dizer que ele foi alguém perfeito, teve seus erros, né? A gente vê que ele foi alguém que se preocupou muito com o presente, mas quase nada com o futuro. Era alguém que se preocupava muito com ele, às vezes, Ezequias. Isso se dá pelo fato até, isso fica evidente, pelo fato de seu sucessor, seu filho Manassés, ser um rei perverso, que a Bíblia fala que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que isso aconteceu? Porque ele se preocupou só com ele. E o Senhor, antes da morte de Ezequias, avisou a ele, falou, põe em ordem a tua casa, arruma a tua casa, prepara a tua descendência. E ele não obedeceu ao Senhor nisso. Então não quer dizer que ele foi alguém perfeito. Ezequias errou também quando ele convida a comissão da delegação de Babilônia para ver os tesouros de Judá. O Senhor o repreende por isso. Então nós não estamos aqui falando que ele foi perfeito, né? Não, ele foi um homem insensato algumas vezes. Ele errou como todos nós fazemos. Mas através da vida de Ezequias, eu e você aprendemos muitas lições de uma vida de devoção ao Senhor. Muitas lições positivas. Pois nele, nós vemos um homem imperfeito como eu e você, como nós, todos nós somos, mas alguém que desejava agradar ao Senhor. Era imperfeito? Era.
Quando teve seus erros? Teve, mas seguiu o exemplo de Davi. Quando errou, a Bíblia fala que Ezequias se arrependeu. Quando o orgulho subiu ao seu coração, o livro de Crônicas diz, ele se arrepende de seus pecados. E é exatamente por isso, por essa devoção que ele teve, apesar de seus erros, que me chamou muito a atenção, e com base em 2 Crônicas 32, eu gostaria de falar sobre isso. Atos de devoção. Mas o que seria devoção, meus irmãos? Quando nós ouvimos essa palavra, devoção é dedicar-se a algo. Para nós, no meio cristão, nós evangélicos, devoção vai além do dedicar-se a algo. É viver uma vida que agrade o coração de Deus. Viver uma vida dedicada a fazer a vontade do Senhor. Então, devoção para nós é dedicar-se ao Senhor, não dedicar-se apenas a algo, mas esforçar-se para agradá-lo. E eu gostaria que nós fôssemos agora em 2 Reis 18, versículo 1. Nós vamos fazendo a leitura aos poucos, então eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta comigo. Em 2 Reis 18. Ezequias, diz assim a palavra do Senhor, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 3, Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Até aqui. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar, a primeira coisa que o Senhor falou muito ao meu coração através da vida de Ezequias e seus atos de devoção, é que Ezequias, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos para viver uma vida de devoção, de dedicação ao Senhor, é fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Se eu desejo realmente, se eu estou aqui sentado hoje, ou estou aqui na frente, onde quer que eu esteja, eu estou ouvindo online, se eu desejo viver uma vida realmente dedicada ao Senhor, eu preciso fazer o que é certo aos olhos dEle. A nossa vida é feita de decisões. Todos os dias eu e você precisamos tomar muitas decisões, sejam elas pequenas ou muito grandes, sejam se eu vou tomar banho de manhã ou vou tomar banho à noite, seja se eu vou almoçar carne de aquela, Wallace, picanha, ou se eu vou comer salsicha. Aí a decisão fica com você. Todo mundo, a gente tem que tomar decisão todos os dias. Desde as mais pequenas, como eu disse, até decisões complexas no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, para a nossa vida, o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. A gente toma decisões. Mas desde as coisas mais simples até as mais complexas, nós precisamos dedicar-nos a fazer o que é certo aos olhos do Senhor. E para fazer o que é certo aos olhos do Senhor, isso implica ouvir a voz de Deus. Isso implica estar atento ao que o Senhor está falando nos nossos corações. E perceba, que não basta fazer o que é certo, porque o mundo tem um padrão do que é certo. Eu e você talvez temos um padrão do que é certo, mas nós precisamos fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Não o que é certo aos meus olhos. Mas a vida toda eu fiz isso, e não tem problema nenhum. Se não é certo aos olhos do Senhor, eu devo parar de fazer. E não aos olhos dos outros também. Mas todo mundo faz. Eu vejo que isso aqui, todo mundo faz e não tem problema nenhum. Se não é certo aos olhos do Senhor, eu e você precisamos parar de fazer. Fazer o que é certo aos olhos do Senhor implica em deixar de lado o que eu acho certo, ou o que eu aprendi ser certo, ou o que as pessoas dizem que é certo, e começar a me dedicar a viver no padrão que Deus tem para a minha vida. Viver uma vida devota, dedicada a Deus, é ter essa conduta aprovada por Ele, ainda que não seja o correto a se fazer aos olhos humanos. Olha a vida de Ezequias, 2 Crônicas 30:10. Ezequias, nós vamos ver mais para frente, ele está provocando agora em Judá uma reforma espiritual. E aí ele não fica satisfeito em provocar essa reforma espiritual apenas em Judá, ele quer levar isso para o reino do norte também, para Israel. Então ele pega os seus mensageiros, aqueles que iriam levar essa boa notícia, e eles levam por todas as tribos de Israel. E olha o que acontece com os mensageiros de Ezequias. Os mensageiros de Ezequias foram de cidade em cidade, em Efraim, Manassés, até o território de Zebulon, chamando o povo ao arrependimento. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Então perceba que nem por isso Ezequias se desanimou em fazer o que era certo. Já que
está todo mundo achando uma má ideia, está zombando de mim, eu acho que fazer o que é certo aos olhos do Senhor não é tão agradável assim, deixa isso para lá. Não, Ezequias não se importa com isso. Se a gente for ler toda a história, não vai dar para a gente ler toda a história hoje de Ezequias em 2 Crônicas e em 2 Reis, mas se a gente pegar toda a história, ele não se desanima com isso, nem por isso. E é claro que irão zombar de nós, quando nós nos adequarmos a nossa vida ao padrão de Deus. É claro que vão nos tirar como loucos, quando nós adequarmos a nossa vida em uma vida devota e piedosa ao Senhor. E às vezes, não serão somente os de fora, às vezes os de dentro também. Ah, mas não precisa disso tudo. Ah, mas para quê? Não precisa ser tão radical assim. Ah, mas será que precisa fazer tanto assim pelo Senhor, pela obra de Deus? Será que? Perceba que foram as tribos de Israel que desanimaram, que zombaram, que riram. Não foram os povos estranhos, estrangeiros, pagãos. Então, às vezes até mesmo os de dentro vão nos brecar, nos desanimar. Mas, não, você está crente demais, rapaz. Não precisa disso tudo não. Todo mundo faz isso, e não tem problema. Mas ainda que nós sejamos ridicularizados por quem a gente menos espera, vale a pena fazer o que é certo aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo nos anima em Gálatas 6,9, ele fala: não nos cansemos de fazer o bem. Por que nós não vamos nos cansar de fazer o bem? Porque no tempo certo, a seu tempo, ceifaremos se não desanimarmos. Então vale a pena plantar coisas boas, vale a pena servir ao Senhor em devoção e fazer aquilo que é certo aos olhos dEle. E sabe por que vale a pena, meus irmãos? Porque o nosso Deus vê o que ninguém vê. Provérbios 15,3 fala que os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor nos observam em todo momento. E que maravilhoso é quando os olhos do Senhor passam sobre a minha e a sua vida. E os olhos do Senhor nos encontram fazendo a sua vontade. Que maravilha é quando ninguém está nos vendo. Ou quando às vezes as pessoas estão aqui nos vendo. Mas o Senhor está contemplando o meu e o seu coração. E que maravilha é fazer o que é certo aos olhos dEle. Que os olhos dEle estão por toda parte. Que quando os olhos do Senhor passarem sobre a minha e a sua vida, Ele nos encontre fazendo aquilo que agrada a Ele. Assim como Noé. Noé no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que se dedicava em desagradar ao Senhor. O que a Bíblia fala sobre Noé? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No momento em que todos desagradavam ao Senhor, quando o Senhor passa os olhos sobre a vida de Noé, o Senhor derrama graça sobre a vida dele. E se nós queremos viver uma vida de devoção a Deus, nós precisamos fazer o que é certo aos olhos dele, e não o que é certo aos nossos olhos. Segunda coisa, ainda no versículo 3, 2 Reis 18. Continuando a leitura. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como quem? Como seu antepassado Davi. Segunda coisa que nós aprendemos com Ezequias, que são atos de devoção, é seguir bons exemplos. Como seu antepassado Davi. Ezequias, ele era descendente de Davi. Seu pai era Acás, que foi rei antes dele. E Acás ficou conhecido por ser um homem perverso. Um homem que, como a Bíblia diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Acás, a Bíblia fala que não confiou em Deus. Ele confiou na força do exército da Síria. Não somente isso, Acás, ele se entregou à idolatria. Se entregou tanto à idolatria, se entregou tanto à religião pagã, se entregou tanto aos costumes da Síria, que ele chegou a sacrificar alguns de seus filhos. Era um homem que estava totalmente corrompido, espiritualmente, moralmente. E apesar de ver toda essa iniquidade dentro do seu lar, apesar de ter como referência o seu pai, toda essa maldade, toda essa transgressão, Ezequias ver de perto tudo aquilo que o seu pai havia cometido, Ezequias preferiu seguir o exemplo de Davi, e não de Acás. Preferiu seguir o exemplo do seu descendente, do seu antepassado, mas não do seu pai.
Isso nos mostra, meus irmãos, a responsabilidade individual que nós temos. E a escolha pessoal que nós temos. Às vezes, talvez alguns de nós podem pensar: mas não há ninguém próximo a mim que me auxilie a buscar ao Senhor. Mas não há ninguém que eu possa olhar como referência dentro da minha casa. Ezequias também não teve ninguém. Mas Ezequias não usou tais desculpas. Ainda que não tivesse a oportunidade de conhecer Davi em pessoa, a história de Davi, a vida de Davi, lhe serviu de inspiração para que ele pudesse se dedicar ao Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, a história, os tempos atuais estão cheios de pessoas, estão cheios de referências, homens e mulheres de Deus, que eu e você podemos seguir como exemplo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque agora, na era dos influencers, dos influenciadores, quem nós estamos permitindo, ainda que de maneira mínima ou de maneira máxima, quem nós estamos permitindo que influencie a nossa vida? Quem é a pessoa que nós olhamos na internet, na televisão, no jornal, qualquer que seja, ou ao nosso redor, que não vive uma vida devota ao Senhor, mas nós olhamos como exemplo? Para viver uma vida devota ao Senhor, nós precisamos viver olhando para bons exemplos, seguindo bons passos. Ezequias seguiu o exemplo de Davi, porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E mais uma vez eu digo, repito isso, Davi também não foi perfeito. A Bíblia não esconde os erros de Davi, mas havia um anseio, meus irmãos, por devoção, diferente no coração de Davi. E é isso que é o diferencial, não é sobre eu e você sermos perfeitos, porque nós só somos perfeitos quando nós estamos na presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos ansiar, produzir atos de devoção, para ser mais parecidos com Ele. E é isso que Davi fazia. Davi não tinha a vida material como preciosa, não tinha seu cargo como precioso. No Salmo 39, nos versículos 3 ao 7, ele fala: incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. Então eu falei com a minha língua: olha isso, meus irmãos, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu me sinta quanto sou frágil. Ainda que ele ocupava a posição de mais poder da época, ele reconhecia o quão frágil ele era e quão aquilo tudo era passageiro. E aí ele continua: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é nada perante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ele fala: todo homem anda como uma sombra, eles se inquietam em vão, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. E ele termina: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Eu ocupo uma posição que aos olhos humanos é grandiosa, mas eu não sou nada diante de Ti, é o que Davi estava falando. A minha esperança está totalmente no Senhor, não está nos cavalos de guerra que eu tenho, não está nas riquezas que eu tenho, não está no exército que eu tenho. A minha esperança está no Senhor. E é por isso que Ezequias toma a vida de Davi como exemplo. Ao contrário, Davi não tinha essa vida como preciosa. O bem mais precioso da vida de Davi era o Senhor. Eu amo o Salmo 16, no verso 2, olha o que ele fala: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não tenho outro prazer além do Senhor. E aí o Salmo 23, que a gente conhece, verso 1, o que ele fala? O Senhor é meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Quando o Senhor me pastoreia, quando eu estou perto dEle, como ovelha de seu pasto, eu não tenho falta de nada. Então ele não apenas desvalorizava essa vida, mas ele também valorizava o Senhor. E Davi amava o Senhor de todo o coração. Salmo 18:1, eu amo esse salmo que ele fala assim, eu te amarei, Senhor, do coração. Quanta profundidade há nisso. Ele fala: Senhor, eu te amarei do coração. Salmo 26:8, ele fala: Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa, e o lugar onde permanece a Tua glória. Se eu e você, assim como Ezequias, seguirmos os passos de Davi, viveremos uma vida de total devoção ao Senhor. Um ato de devoção ao Senhor, um ato de dedicação a Deus, é também seguir bons exemplos. Amém? Terceiro ato de devoção de Ezequias, 2 Reis 18, voltando. Versículo 4. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Até ali só, depois a gente entra nessa parte.
Então o quadro espiritual de Israel nesse momento, no momento em que Ezequias assume o reino, era deplorável, era um quadro terrível. A idolatria predominava no meio do povo de Deus. Haviam altares idólatras por todos os lados. E o templo do Senhor havia sido fechado por Acasa, seu próprio pai, e se encontrava profanado. Judá era uma nação que já não confiava no Senhor, confiava mais nos ídolos. Acaz fez-se de si mesmo um vassalo do reino da Síria. Era um escravo da Síria. O povo seguia os costumes de outra nação. Judá já era uma nação que não confiava no Senhor. Isso ficava evidente de formas visuais, porque os altares eram cheios de altares pagãos agora, Judá. O templo havia sido profanado, o ambiente era cheio de imagens de idolatria. Mas quando Ezequias assume o reinado, 2 Crônicas 29, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, 2 Crônicas 29, 3, fala que no primeiro mês do seu primeiro ano de reinado, Ezequias faz algo. O que ele faz? Ele reabre as portas do templo. Perceba que Ezequias não se preocupa com outra coisa, a não ser consertar as portas do templo e abri-las outra vez. Então, um ato de devoção que eu e você precisamos fazer em nossa vida espiritual é fazer uma reforma. A prioridade de Ezequias era restaurar o seu relacionamento e da nação com Deus. Era preciso que isso fosse feito. Então a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato do seu reinado, é reabrir as portas da casa do Senhor e fazer com que funcione. Em seguida, nos versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 29, ele chama os levitas na praça e fala: olha, vamos purifiquem a si mesmo e purifiquem o templo do Senhor. Ele chama os levitas porque os levitas já não estavam trabalhando, os sacerdotes também já não estavam trabalhando. Eles purificam a si mesmo e o templo do Senhor. Perceba que os levitas escolhidos para o templo de Deus, os sacerdotes escolhidos para o serviço do Senhor, haviam se afastado de seus deveres sacerdotais e seus serviços na obra de Deus. Por quê? Pelo reinado de Acaz, pela iniquidade de Acaz. Mas Ezequias chama-os de volta para o serviço. Ezequias chama eles de volta para se lembrar do porquê eles estavam ali. Eles eram chamados para servir. E aqui eu abro um parênteses, talvez eu e você, talvez alguns de nós aqui, não enfrentemos um rei ímpio que nos desanime e que nos faça parar de cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Talvez eu e você não enfrentemos algo desse jeito, mas às vezes outras pressões, ou às vezes por escolha própria, ou às vezes outras situações, nos fazem parar de cumprir aquilo que nós devemos fazer. Mas perceba que nessa noite o Senhor está nos chamando para nos lembrar de onde nós deveríamos estar, cumprindo a sua vontade. Ouça a voz de Ezequias chamando outra vez você hoje: venha e volte a cumprir aquilo que que o Senhor colocou em suas mãos. E quando Ezequias ele diz aos sacerdotes para se purificarem e purificarem o templo do Senhor, isso significava a seguinte coisa: vocês e o templo do Senhor são para uso exclusivo dele. E é isso que nós precisamos fazer em nossa vida, se queremos viver uma vida devota. Eu e você somos de uso exclusivo do Senhor. Nós somos totalmente dele. E aí é interessante, no versículo 16, o que os sacerdotes e os levitas fazem? Eles vão até o templo, vão até o interior, vão lá no interior para purificá-lo, e eles trazem para fora do pátio do templo todas as coisas impuras que eles encontram. Eles vão lá no fundo e depositam para longe do templo do Senhor as coisas impuras que estavam naquele lugar. Ou seja, toda imundície devia ser retirada do lugar santo e da vida deles. Assim também nós, eu e você, como sacerdócio real, precisamos de uma vez por todas, para viver uma vida devota ao Senhor, uma vida dedicada a Deus de uma vez por todas, precisamos de uma reforma em nossas vidas. E às vezes isso implica, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,1, o que ele fala? Irmãos amados, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Purifiquemo-nos de tudo isso, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, às vezes, para viver uma vida devota, às vezes não sempre, nós precisamos de uma reforma espiritual nas nossas vidas. E algumas coisas precisam ser readequadas em nossas vidas, para viver uma vida de devoção a Ele. O Senhor está nos chamando para um tempo de limpeza e reforma espiritual. Mas para isso, precisa que eu e você vá lá, no mais profundo,
e limpe aquela maldade que existe no meu e no seu coração. Isso é, se nós queremos viver uma vida de devoção a Ele. Senão, a gente pode continuar com o templo fechado. Quando eu falo templo, é eu e você. A gente pode continuar com o templo fechado, cheio de idolatria, lá onde ninguém vê. Ao final, ninguém vê, está fechada a porta. Mas eu e você, hoje, estamos sendo chamados por Deus para deixar que o Senhor entre em nossas vidas. E vá onde ninguém está vendo. E faça de um lugar, que somos eu e você, um lugar consagrado a Ele, de uso exclusivo dEle, purificado por Ele. Ezequias fez uma aliança com o Senhor, o que diz o versículo 10 de 2 Crônicas 29. É tempo de eu e você nos compromissarmos com o Senhor. Ezequias faz essa aliança, mas o compromisso exige eu e você ter coragem para eliminar de nossas vidas aquilo que nos impede de avançar espiritualmente, aquilo que nos impede de viver o renovo do Senhor. Ezequias, ele teve coragem para limpar a casa de Deus. Ele teve coragem de dar a cara a tapa e enfrentar todos os idólatras. E nós precisamos ter essa coragem, porque Ezequias, ele liderou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Junto com Josias depois, junto com depois Esdras, Neemias, junto com Moisés antes. Ele liderou junto com Davi. Esses grandes avivamentos, um deles é o de Ezequias. Altares, ídolos, templos pagãos foram totalmente destruídos no tempo de Ezequias, algo que todos os outros reis tentaram fazer, alguns dos outros reis, na verdade, os que tinham o coração voltado para o Senhor, tentaram fazer e não conseguiram. Todos os altares idólatras de Jerusalém foram derrubados. E aí os levitas chegam com uma boa notícia, os levitas e os sacerdotes chegam com uma boa notícia para Ezequias. Eles falam: olha só, purificamos, nós seguimos a tua ordem, purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocausto está pronto, os utensílios também. Eles falam: nós recuperamos todos os utensílios que a casa jogou fora, agora estão diante do Senhor, está tudo purificado, a gente pode usar já. E a Bíblia fala que em 16 dias de trabalho, tudo ficou pronto, rapidamente, meus irmãos, 16 dias de trabalho. E aí fala, versículos 25 e 29, olha a restauração que acontece em Israel. Então o rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias então ordena que os holocaustos sejam oferecidos sobre o altar. Então, enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor. E a Bíblia fala: toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. E em seguida, o rei e todos os que estavam ali se prostraram em adoração. Algo que não acontecia há anos em Judá. E assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. E se inicia um grande avivamento em Israel. Eles voltaram, Ezequias, no tempo de Ezequias, volta-se a celebrar a Páscoa. Mas para isso foi necessário uma reforma. Para isso foi necessário, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, o Senhor tem eu e você, nessa geração, para ser como Ezequias, derrubar os altares do diabo e restaurar a adoração que é devida a Deus. O Senhor nos tem neste tempo para isso, mas é preciso que a reforma comece dentro de nós. A reforma precisa começar no templo, em mim e você. E algo que me chamou a atenção, voltando ao versículo 4, Filipe, 2 Reis 18, do versículo 4, a segunda parte do versículo. Ezequias, ele derruba os altares, os santuários, os templos pagãos, os altos, tudo, ele derruba. E até a serpente que Moisés havia feito no deserto, não foi poupada. Ezequias, ele derrubou, ele despedaçou, fala, a serpente de bronze que Moisés havia feito. Por quê? Pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Então a serpente de metal, que havia sido usada por Deus para curar os israelitas da mordida das serpentes, lá em Números 21, naquele momento, nos tempos de Ezequias, estava sendo, essa mesma serpente de metal, que Deus usou, agora, em vez de ser um lembrete do que Deus havia feito, em vez de ser um instrumento de se voltar ao Senhor, ela se tornou um alvo de adoração, um objeto de adoração. Por isso Ezequias, ele se vê forçado a destruir essa serpente. E aqui é algo muito importante, porque nós precisamos tomar cuidado com o que auxilia a nossa adoração, para que esse algo que auxilia a nossa adoração não se torne também um objeto de adoração.
O que isso significa? Aplicando para nossas vidas. Não permitamos que a maneira que Deus trabalhou alguma vez em nossas vidas no passado se torne pedra de tropeço para que eu e você possa viver o novo de Deus. Pense, olha, a serpente não era a serpente que havia curado eles. A serpente foi o meio que Deus usou, a estratégia que Deus usou. Mas ela se tornou alvo de adoração. Não foi porque estava tocando tal louvor naquele dia que eu fui curado. Não foi porque naquele culto tocou tal louvor e eu senti a presença de Deus. Não foi porque eu toquei daquele jeito, não é porque eu fiz o culto desse método, não é porque a minha tradição, não é porque é isso. Não. Não foi porque eu realizei o culto no método tal que o Senhor falou, realizou e manifestou o seu poder. Não, sabe por que foi? Foi por sua graça, sua misericórdia, foi por seu amor. E às vezes a gente fica preso nas coisas do passado. E a gente não percebe, mas essas coisas de como Deus agiu no passado, esses métodos do passado, nos fazem que a gente perca o que Deus quer fazer no hoje. Por quê? Vou fazer do jeito, foi com a serpente, então vai ser a serpente de bronze outra vez. Não permitamos, irmãos. Nós precisamos parar de idolatrar métodos, parar de idolatrar tradições, parar de idolatrar formas, parar de idolatrar pessoas. Não foi porque fulano de tal orou por mim, não foi porque fulano de tal pregou, não foi porque fulano de tal cantou, e eu senti a presença de Deus e Deus agiu. Não. É a graça de Deus em nossas vidas. O Senhor quer trabalhar no nosso meio hoje, mas eu e você precisamos que nos desprendamos das coisas do passado, da tradição do passado, da religiosidade, porque a idolatria não é somente visitar lá o terreiro, a idolatria não é somente rezar a Ave Maria, a idolatria é estar preso na tradição, valorizar mais a religiosidade, valorizar mais a roupa, valorizar muitas outras coisas, do que a presença de Deus. O Senhor está nos chamando para esse tempo de reforma, meus irmãos. Abandonar o passado, viver o novo. É isso que Deus tem para a sua igreja, a nível mundial. Mas enquanto nós estivermos presos nessas coisas pequenas, presos com a serpente de bronze, nós vamos estar com altares idólatras. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo, no meio e no seu coração, Ele derruba esses altares. Eu vou repetir, em nome de Jesus, que Deus derrube no meu e no seu coração esses altares. Que Deus derrube isso das nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós precisamos estar dispostos a oferecer essa verdadeira adoração ao Senhor, que independe de métodos humanos, que não é porque Moisés fez aquilo aquela vez, que eu tenho que fazer hoje, não. Deus tem algo novo para mim e para a sua vida, mas antes vamos viver uma reforma espiritual, pessoalmente, depois em união, depois em unidade, porque assim nós iremos viver um grande avivamento. Essa é a promessa do Senhor. O quarto ato de devoção que nós aprendemos com Ezequias. Continuando em 2 Reis 18, versículo 5. Segundo a Reis 18, 5, Filipe. Mais um ato de devoção de Ezequias. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Sabemos que Ezequias ele era contemporâneo de Isaías. Isaías ele serviu muito a nação de Israel durante alguns reinados, e durante o reinado de Ezequias, Isaías ele servia a nação como profeta, servia Judá como profeta. E a mensagem de Deus, a principal mensagem do livro de Isaías, para Israel, a mensagem de arrependimento, de conserto para Israel naquele momento, era uma mensagem para que eles voltassem a confiar no Senhor. Porque o povo havia deixado de confiar em Deus. E é interessante porque Ezequias, neste tempo em que ninguém confiava em Deus, Ezequias é relatado como alguém que confiava no Senhor. Ou seja, Ezequias atendeu o chamado que Deus estava fazendo para aquela geração. Ele fez exatamente o que Deus esperava daquelas pessoas. E esse é um ato de devoção, nós estarmos atentos e confiar no Senhor. O versículo 5, na Almeida Revista Corrigida diz que Ezequias confiava no Senhor de maneira que não houve ninguém. Usa essa expressãozinha, de maneira que, ou seja, Ezequias ele confiou no Senhor de uma maneira diferente. Ou seja, não foi uma confiança qualquer, não era uma confiança de boca para fora. Todos nós essa semana, dissemos de alguma forma que nós confiamos no Senhor.
Não, eu confio no Senhor. Mas a gente, ao mesmo tempo que fala que confia no Senhor, a gente vai lá, e naquela situação que a gente diz que a gente confia no Senhor, a gente vai lá e dá o nosso jeitinho para dar certo. Ou, onde eu afirmo confiar no Senhor, para que Ele realize algo na minha vida, mas eu busco alternativas. E a gente fala que a gente tem fé, mas a gente está buscando alternativas. Ou, quando o Senhor derrama o favor dEle na minha e na sua vida, se cumpre aquele milagre, algo sobrenatural acontece, ou talvez algo simples acontece, que foi o favor de Deus, aí a gente fala assim, foi pelos meus méritos, foi porque eu trabalho todo dia, foi porque eu levanto cedo, foi porque eu. E ele fala, não, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Viver confiando no Senhor é viver uma vida totalmente entregue ao agir de Deus, onde eu não fico tentando dar o meu jeito. E se eu estou neste lugar de confiança plena, verdadeira no Senhor, é um lugar que nada pode me abalar. Salmo 125:1, os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Nada pode nos abalar quando nós estamos nesse lugar, porque ainda que as circunstâncias me apontem que tudo vai dar errado, ainda que tudo que eu veja com os meus olhos humanos é que vai dar totalmente contra o que eu estou pensando, eu confio que o Senhor em algum momento irá operar em meu favor. Isso é confiar no Senhor, e não é fazer algo. Quando Ezequias recebe a ameaça da Síria, a sua primeira reação, a Síria, o rei da Síria avisa que vai invadir, e não somente avisa que vai invadir Judá, ele debocha de Deus, ele debocha do povo de Deus, ele debocha de Ezequias. Ele fala, Ezequias, ele vai querer falar para vocês confiarem no Senhor. Ezequias, ele vai tentar fazer a mente de vocês pensar que Deus vai agir, mas não, já tiveram muitas nações que nós da Síria vencemos, muitas outras nações que confiaram no seu Deus, e nós vencemos. Então Ezequias vai tentar enganar vocês, falando que o Senhor vai salvar vocês, mas o Senhor não vai. Então Ezequias, quando lê essa carta, como alguém que confia no Senhor, Ezequias não se abala, ele se humilha, ele rasga suas vestes, a Bíblia vai dizer, e ele entra na casa do Senhor. E aí, o rei da Síria envia outra carta, e aí ele pega aquelas cartas, e outra vez entra na casa do Senhor, e a Bíblia fala que ele estende perante o Senhor as cartas. Porque a nossa causa, quando nós fazemos da causa de Deus a nossa causa, Deus também faz a nossa causa a causa dele. Ele toma como dele. Vale a pena confiar no Senhor, meus irmãos. Como vale a pena. E é isso que Ezequias faz. A confiança de Ezequias não estava firmada nas circunstâncias, não estava firmada nas palavras que saíam da boca do rei da Síria. A confiança de Ezequias estava firmada em quem Deus é. E é isso que deve acontecer na nossa vida. Um grande ato de devoção da minha e da sua parte é depositar no Senhor toda a nossa confiança. Por que, irmão Rafael? Por que eu preciso depositar no Senhor toda a minha confiança? Porque Deus é digno da minha e da sua confiança. Ele é digno por quem Ele é. Ele é todo poderoso. Ele é digno pelo que Ele já fez. Quantas vezes o Senhor já operou em meu e seu favor? Ele não é digno que eu e você depositemos nele toda a nossa confiança? Ele é digno pelas promessas que Ele fez para mim e para a sua vida. É por isso que o Senhor é digno da nossa confiança. O quinto ato de devoção que Ezequias nos demonstra, ainda no versículo 5 de 2 Reis 18. Perdão, versículo 6. Olha que lindo isso, meus irmãos. Que maravilha se ao fim de nossas vidas as pessoas se lembrassem de nós dessa maneira. Diz que Ezequias, ele fez o quê? Ezequias se apegou ao Senhor. O original traz a ideia de grudar-se, de colar, traz a ideia de estar junto, de unir-se.
ele se achegou ao Senhor, ele se apegou ao Senhor. O que Deus, o escritor, quer nos dizer através dessa expressão, é que Ezequias teve um relacionamento pessoal com Deus. Então, um ato de devoção meu e da sua parte, é que nós nos apeguemos ao Senhor. Ezequias teve um relacionamento pessoal e crescente com Deus. Era um homem que buscava estar perto de Deus. Um homem que demonstrou, segundo o pouco que nós temos da vida de Ezequias, são 3 ou 4 capítulos em 2 Reis e outros 3 ou 4 em 2 Crônicas. Muito pouco a gente tem da vida de Ezequias, mas no pouco que a gente tem ali, a gente vê que era um homem de vida de oração. Um homem que, e não somente um homem de vida de oração, mas um homem que tinha um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor, de quando ele orava, o Senhor respondia. Porque quando os assírios vão invadir Judá, ele ora. E o que o Senhor faz? Com um anjo, o Senhor matou 185 mil soldados da Síria. Com um anjo. Quando ele coloca no coração o desejo de celebrar outra vez a Páscoa, porque eles já não celebravam a Páscoa, e aí de repente chega um pessoal das tribos lá de longe, querendo participar da Páscoa, mas não haviam se purificado, não haviam passado pelo processo de purificação. Ezequias fala assim: espera aí que eu vou orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor pela vida daquelas pessoas. E contrariando a religiosidade, a religião, o Senhor permite que aquelas pessoas participem da Páscoa. O Senhor ouve a oração de Ezequias. Ezequias já com uma doença de morte, prestes a morrer. Ele faz o último pedido ao Senhor, ele faz mais uma oração. O Senhor ouve a oração de Ezequias e acrescenta 15 anos de vida à sua vida. Então perceba que Ezequias era alguém que era apegado ao Senhor, que tinha um relacionamento pessoal, e que ouvia Deus e Deus o ouvia. Que era uma via de mão dupla. Ele falava, mas também Deus falava com ele, e ele ouvia. Não era perfeito, mas se apegou ao Senhor. No capítulo 19 de 2 Reis, a gente vê que esse homem, ousadamente e constantemente, como eu já disse, ele entrava na casa do Senhor, com total liberdade, e o Senhor respondia suas orações. E se nós analisarmos a oração de Ezequias, não dá tempo para nós fazermos isso hoje, mas se nós analisássemos a oração de Ezequias, nós vamos ver que ele entrava com essa ousadia, com essa confiança na presença de Deus, mas sem perder o seu temor, sem deixar de reconhecer a soberania de Deus, sem deixar de declarar que sem Deus ele não era nada, que ele era miserável. Então perceba que eu e você, nós temos sim a ousadia, como diz o livro de Hebreus, entremos com ousadia no santuário de Deus, nós temos essa ousadia, mas nós não podemos também perder o temor do Santo dos Santos, o temor da presença de Deus, porque intimidade com Deus é muito mais do que chamar Jesus de você. Às vezes tem pessoas que chamam Jesus de você para forçar a intimidade, e se esquecem que na verdade, antes de ser você, Jesus é Senhor no meio do seu coração. Que a palavra, o adjetivo que é mais dado a Jesus no Novo Testamento é Kyrios, Senhor. Jesus é mais chamado de Senhor do que Salvador no Novo Testamento. E não há nenhum problema em chamar Jesus de você, mas isso não denota nível de intimidade. Tem pessoas que têm medo de chamar Jesus de você, mas tem uma intimidade com o Senhor. Então não se trata de nenhum método. Se trata, meus irmãos, de nós fazermos como Ezequias, com humildade, mas entrar na presença de Deus constantemente, com liberdade. A casa do Senhor, a presença de Deus agora, que não está somente na igreja, está na igreja, mas não está somente agora na igreja, também está lá no meu e no seu quarto, também está na nossa sala, também está na minha cozinha, está em todos os lugares. Agora eu e você temos a ousadia para entrar nesse lugar, e não sair de lá nunca mais, se apegar, estar junto, grudado, como diz o original, colado, com a mãozinha dada com o Senhor. Isso é viver uma vida devota a Ele. E é isso que Ezequias fez, é apegar-se a Ele, aproximar-se dEle, estar onde Deus está. Eu quero estar, nós precisamos querer estar onde Deus está. Se Deus não está, eu não posso estar. Mas eu gosto muito da continuação desse versículo, versículo 6, outra vez, 2 Reis 18, 6, porque fala que Ezequias se apegou ao Senhor, e fala essas 4 palavrinhas aí, ó, e não se afastou dele. Porque não basta uma vez eu me apegar ao Senhor,
outros reis também se voltaram para Deus. Outros reis também se voltaram para o Senhor. Mas tiveram o final de suas vidas de forma miserável. Outras pessoas na Bíblia se apegaram, começaram bem a caminhada, mas em algum momento desistiram. Ezequias está mais uma vez nos ensinando que não basta começar bem as coisas, não basta começar bem a vida com Deus, é necessário terminar bem também. Ezequias se apegou ao Senhor e não se afastou dele. Se apegou ao Senhor e não o soltou mais. Esteve pertinho dele, ainda que com seus erros. A caminhada do Senhor foi corrigindo Ezequias, como o Senhor vai fazendo comigo e com você, no meio do caminho. Jesus não nos manda parar, é no meio do caminho que Ele vai corrigindo a minha e a sua vida, nos levando para onde Ele quer que nós estejamos. Então Ezequias, ele se apega ao Senhor e não solta mais, como aquela criança que ganha aquele presente que tanto queria e não solta mais. Como aquele homem que está no campo e ele encontra aquele tesouro e ele larga tudo para ficar com aquele tesouro. Como aquele negociante que encontra aquela pérola preciosa e vende todas as outras só para ficar com aquela. É isso que Ezequias faz. E é esse lugar que Jesus precisa estar na minha e na sua vida. Eu não canso de dizer para Jesus em todas as minhas orações. Se tem algo que eu repito em todas as minhas orações é falar: Jesus, Tu és o bem mais precioso que eu tenho. E é isso que nós precisamos fazer. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Eu quero estar nessa vida devota, apegada, grudada com o Senhor. A última coisa, a sexta coisa, um ato de devoção de Ezequias, no versículo 6 também. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e ele teve o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Ezequias valorizava a palavra de Deus. Se nós queremos ver uma vida devota, dedicada a Deus, nós precisamos valorizar as Escrituras Sagradas. Elas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Eu preciso valorizar a palavra de Deus, a Bíblia, como palavras que saem da boca de Deus, da boca dele, direto para o meu coração. E é isso, o Salmo 119 para mim é o salmo de maior declaração de amor para a palavra de Deus. O salmista ali, ele se mostra um apaixonado pela palavra de Deus, um entusiasta, aquele que não queria perder um detalhe da palavra de Deus, que a oração dele é: Senhor, não me permita perder nenhum de seus estatutos, Senhor, não permita que outra coisa seja mais importante do que os teus mandamentos, do que os teus preceitos. E ele usa ali diversas, estatutos, preceitos, mandamentos, palavra, ele usa diversas coisas diferentes para falar o quanto ele amava as instruções do Senhor para a vida dele. E foi isso que Ezequias fez. Demonstrou paixão pelos mandamentos divinos e se apegou, teve o cuidado de obedecer tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. A palavra de Deus, ela traz vida para o nosso interior. Se eu quero viver uma vida devota ao Senhor, eu preciso viver uma vida apegada à palavra de Deus, apegada às Escrituras. No verso 25 do Salmo 119, o salmista ele fala: a minha alma está apegada ao pó, está no chão, está lançada ao pó. Senhor, vivifica-me segundo a Tua palavra. Perceba que nos momentos em que nossa alma está mais angustiada, mais aflita, é que a palavra de Deus pode chegar, e vai chegar, e trazer vida. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Não é só no pão que há vida, não, mas também há vida em toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que Pedro exclama, ele fala: Senhor, para onde nós iremos, se só de Ti, só da Tua boca, saem as palavras de vida eterna. Talvez alguns de nós aqui estamos nos sentindo como o salmista no Salmo 119, com a alma apegada ao pó, mas nessa noite o Senhor está dizendo, você tem a oportunidade de clamá-lo e dizer: Senhor, vivifica-me segundo a Tua palavra. A Tua palavra traz vida, há vida na boca de Deus. Não é possível, meus irmãos, nós vivemos uma vida dedicada ao Senhor, realmente devota, se não demos valor à palavra dEle, se nós não preocupamos em ouvir a Sua voz. E é por isso que Ezequias ele se esforça em guardar, em observar, pôr em prática a palavra de Deus.
Nós não podemos viver uma vida que diz querer agradar ao Senhor, se não nos atentamos à palavra do Senhor. E os versículos 7 e 8 de 2 Reis 18, para nós encerrarmos, eles nos mostram os resultados de alguém que vive uma vida devota ao Senhor. Os resultados de alguém que pratica em sua vida atos de devoção. E a primeira coisa é a presença de Deus. O resultado de uma vida devota é uma vida com a presença de Deus. A Bíblia diz: assim o Senhor estava com Ezequias. De nenhum outro rei em Israel ou Judá foi dito isso, além de Davi. Somente de Ezequias e Davi. O Senhor estava com Ezequias. Eu acredito que não existe maior privilégio, não há maior benefício de viver uma vida devota, para mim e para você, do que ter garantia da presença de Deus na minha e na sua vida. Não existe nada, não há maior privilégio, não há notícia mais animadora do que essa, do que saber que o Senhor está conosco quando vivemos uma vida devota a Ele, uma vida dedicada a Ele. É o que diz Tiago: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então o maior privilégio de viver uma vida de devoção ao Senhor é ter a certeza da presença de Deus na minha vida. A segunda coisa, o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. A segunda coisa é que o favor de Deus está sobre a vida daqueles que vivem uma vida devota a Ele. Precisamos que Deus, com sua misericórdia, opere de maneira sobrenatural em nossas vidas. Mas para isso precisamos viver uma vida de devoção a Ele. E aqui não estamos falando de troca, mas estamos falando de algo, de um princípio bíblico, que é a reciprocidade de Deus. O Senhor se aproxima de quem se aproxima dEle. Quantas vezes, no Antigo Testamento, o Senhor falou a Israel: estou os deixando, mas voltem-se para mim, e aí quando vocês se voltarem para mim, eu derramarei misericórdia sobre a vida de vocês, derramarei amor, graça, mas voltem-se para mim. O Senhor está aberto, mas é necessário que eu e você nos acheguemos a Ele. Então, a presença de Deus, o favor de Deus, e última coisa, terceiro resultado, das consequências, do resultado de ver uma vida devota ao Senhor, é a vitória nas guerras. Ezequias, ele tinha a presença de Deus, o Senhor estava com ele, ele era bem sucedido em tudo que fazia. Ele rebelou-se contra a Síria, o rei da Síria, e não lhe pagou tributo, porque, como eu disse, Acás havia se vendido para a Síria. Ele se rebela contra. Versículo 8: derrotou os filisteus. Ezequias derrotou os filisteus até Gaza, seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. Além da presença do Senhor, além de o favor de Deus estar sobre ele, ele recebeu vitória nas guerras. 2 Crônicas 32, 32, versículo 1. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, o que a gente espera, meus irmãos, depois de ter sido tão fiel ao Senhor? A gente espera um tempo de bonança, a gente espera paz. Acabei de fazer tudo o que o Senhor me pediu, acabei de viver tudo aquilo que Ele tinha me pedido. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Então perceba que ser fiel ao Senhor não nos isenta de passar por guerras. Às vezes a gente pensa assim: fulano de tal está passando por isso porque está em pecado. Às vezes não, porque ser fiel ao Senhor não nos isenta de passar por guerras, por dificuldades, por aflições. A gente vê agora que logo após essa reforma espiritual que Ezequias implantou, ele passa por uma dificuldade. Ezequias, ele recebe uma má notícia. Se nós então, vivendo uma vida de devoção ao Senhor, uma vida que demonstre atos de devoção, nós passamos por dificuldades, Rafael, então qual é a diferença de nós para os outros? Versículos 7 e 8.
Todos vão passar por dificuldade. Mas olha o que sai da boca de Ezequias: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Versículo 8: eles têm um grande exército, mas não são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. Então não quer dizer que eu e você não vamos passar por dificuldades, mas nós temos a segurança que nós iremos passar por elas junto com o Senhor. Ele está conosco para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. E é isso que eu estou falando da reciprocidade de Deus. Se eu me preocupo com as coisas de Deus, se eu vivo uma vida devota ao Senhor, será que o Senhor não irá se encarregar das minhas batalhas? Será que o Senhor não irá me ajudar nas nossas batalhas? É claro, a resposta é claro que o Senhor irá nos ajudar nas nossas batalhas, meus irmãos. Vale a pena viver uma vida dedicada ao Senhor. Vale a pena. Versículos 20 e 21 do mesmo capítulo. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio, com todos os seus comandantes e oficiais. Viver uma vida devota ao Senhor nos dá a certeza de que o Senhor irá operar em nosso favor, amém? Mais uma vez, não que estejamos fazendo uma troca com Deus, mas o Senhor trabalha de forma recíproca. E Ezequias entendeu isso quando ele chama Israel ao arrependimento. Ele diz, 2 Crônicas 30, versículo 6. 30, versículo 6. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá, levando cartas que diziam as cartas? Continuando: ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que Ele se volte para nós. A reciprocidade de Deus. Os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Versículo 9. Pois, se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra. Pois o Senhor, seu Deus, é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para Ele. Perceba que não é uma troca, não é por méritos, não é pelo que fazemos, mas basta que eu e você nos voltemos para Deus, e Ele com graça e compaixão, misericórdia, irá operar em nosso favor. Essa pregação, meus irmãos, não é te dando 6 passos para viver uma vida devota, até porque se você sair daqui e falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou valorizar a palavra de Deus, agora eu vou seguir bons exemplos, não é essa apenas, porque se a gente fizer tudo isso que foi dito aqui hoje, de maneira religiosa, acabou. O mais importante de tudo é isso aqui, 2 Crônicas 31, 21. Sobre Ezequias mais uma vez. Em tudo que fez o serviço do templo de Deus, e em seus esforços para obedecer à lei, e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Esses 6 atos, pelo menos que eu disse, de devoção, eles são inúteis, se não são feitos de todo o coração. Em tudo que ele fez no serviço do templo, em tudo que ele fez se esforçando para obedecer, Ezequias não fez para obter o favor de Deus, apesar de ter obtido. Ele não fez para conquistar a presença de Deus, apesar de ter a presença de Deus. Ele não fez para obter a vitória nas guerras, apesar de ter recebido vitórias nas guerras. Ele fez porque ele derramou o seu coração perante o Senhor. E como resultado ele foi bem sucedido. O resultado acompanhou, mas não era o foco principal de Ezequias. O resultado era entregar o coração dele totalmente para o Senhor. Então, se você puder levar alguma coisa dessa mensagem hoje, de tanta coisa que a gente falou, leve que você deve, para viver uma vida dedicada ao Senhor, você precisa levar uma vida que sirva ao Senhor de todo o seu coração.
E que bom que o Senhor sonda os nossos corações, meus irmãos. Que tal se nós encerrarmos fazendo uma oração? Se coloque de pé para que o Senhor sonde o meu e o seu coração. E o Senhor faz isso agora de maneira individual, de maneira personalizada, de maneira pessoal, como só Ele pode fazer. Peça para que o Senhor agora sonde o seu coração. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do horário que normalmente termina a palavra. Mas mais uma vez, não vamos nos apegar a métodos. Por um tempinho apenas, voltemos nosso coração para o Senhor nessa noite. Comece a voltar o seu coração para o Senhor nessa noite. Talvez hoje seja o dia que o Senhor quer iniciar uma reforma em nós. Que bom seria, meus irmãos, se hoje fosse o dia que o Senhor iniciasse uma reforma em mim. Que o Senhor iniciasse uma reforma em você. Voltemos o nosso coração para o Senhor agora, e Ele se voltará para nós, com graça e compaixão. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa divina. Oh Espírito Santo. Tome esse tempo, fale com o Senhor. Criemos o espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas, sem pressa. Que o anseio do nosso coração nessa noite seja voltar-nos para Ele, apegar-nos a Ele para nunca mais soltar, não se afastar mais do Senhor. Começa em nós, Senhor, começa com os da Tua casa. Começa em nós, Jesus, começa conosco. Começa no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos do Teu agir. Nós precisamos da ação sobrenatural do Teu Espírito em nosso interior, porque é somente o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, Senhor. Tira as impurezas de nossos corações. Nos dá um coração limpo, Senhor. Um coração que Te agrade, um coração dedicado, devoto ao Senhor. Coração que se apega ao Senhor, que não é influenciado por exemplos ruins. Ah, Deus, em nome de Jesus, um coração que confia no Senhor, um coração que se dedica totalmente a Ti, ó Deus. Espírito Santo, agora começa a trabalhar em nossos corações. Nós abrimos os nossos corações. Começa, Senhor, com essa reforma, esse trabalho em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra, ela é ativa em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós, Senhor, imperfeitos como somos, imperfeitos como Davi, como Ezequias, se tem algo que nós queremos fazer, Senhor, é ser conhecidos por pessoas que querem Te agradar, Senhor, que querem viver para Ti, que querem cumprir a Tua vontade, que querem seguir o Teu querer, Senhor, que não desejam mais viver segundo o que é certo aos nossos olhos, mas que desejam fazer o que é certo aos Teus olhos nessa geração, Senhor. Que quando os Teus olhos passem sobre as nossas vidas, o Senhor nos encontre fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, cumprindo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Deus, nós queremos estar bem perto de Ti, longe, Senhor, da maldade, longe, Senhor, do pecado. Nós queremos estar perto, próximos ao Senhor, porque quanto mais próximos nós estivermos do Teu coração, quanto mais próximos nós estivermos de Ti, mais parecido contigo nós seremos, ó Jesus.
Jesus, mais a tua obra será efetiva em nós. Nós queremos nos aproximar mais de ti, porque a promessa é que quanto mais nós nos aproximamos, o Senhor não foge de nós, apesar de sermos pecadores, não. Quanto nós nos aproximamos de ti, o Senhor também se aproxima de nós, o Senhor age de forma recíproca. Então tudo que nós queremos, o Senhor também quer, Senhor. Então o que nós queremos hoje, Deus, é de dizer que nós te amamos, que nós queremos estar perto de ti, ter uma vida consagrada, devota, santa e agradável, piedosa a ti, ó Deus, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e fazemos essa oração, Pai, no nome de Jesus, amém.